Boa tarde a todos. Aproveito agora para cumprimentar todos aqueles que ainda não tinha feito. Espero que possamos estar todos tranquilos, em paz, e tenho a certeza que hoje, depois da inspiração dos lindos casos de Chico que vamos todos ouvir, vamos sair daqui ainda melhores. Bom, e como escolher quais são os lindos casos para vos contar, para vos trazer do Chico? É difícil porque todos são lindos, não é? Escolhemos alguns entre milhares e milhares que podíamos escolher. E porquê que são todos lindos? Porque a sua vida em si é que é linda. Uma vida de exemplo, de amor, de resignação, de disciplina e de disciplina, de carinho, de paz, de doação. Aqui o vemos no momento de psicografia, quem sabe-se de um livro, dos 412 psicografados por ele, se de uma carta, se de uma linda mensagem, para uma mãe que perdeu um filho, para um irmão, para um amigo. Podemos falar sobre o seu trabalho de assistência social, a distribuição das cestas básicas, que nós habitualmente falamos aqui em Portugal dos cabazes alimentares, mas ele, quando os ia entregar, ia muito mais além do que a simples entrega dos alimentos. Ele doava-se, como mais à frente vamos ver. E as cartas? As milhares de histórias que existem por trás das 10.000 cartas e mensagens que Chico Xavier psicografou. Quantas lindas histórias nós vamos aí encontrar. Quantas mães, pais, filhos, irmãos, amigos que procuravam Chico para receber uma mensagem do seu familiar ou do seu amigo. Mas vamos à primeira linda história, que aliás são duas, e não vou ser eu que vou contar. Acho que é mais interessante ouvir por quem vivenciou-as ao lado de Chico. A primeira vai ser contada pelo Geraldo Lemos e a segunda por Divaldo Pereira Franco. E eles vão retratar muito bem o seu trabalho e a sua tarefa mediúnica e como ele gostava de ocupar o seu tempo. Eu costumo dizer que o Chico era o senhor do tempo, porque com ele não tinha tempo ruim, e não tinha sono, não tinha descanso. Ele trabalhava 23 horas por dia, minha gente. Certa ocasião ele me disse assim: Geraldinho, que a gente ia deitar depois das reuniões de sexta e sábados em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece. Às vezes a gente chegava na casa dele, ou me hospedava com ele, a gente chegava às vezes 4 horas da manhã, 3h30, às vezes até mais do que isso. Uma reunião que tinha começado às 8 da noite, que ele tinha psicografado durante toda a noite e durante a madrugada. Tinha abraçado centenas de pessoas, trocado um dedo de prosa com outras dezenas de pessoas, autografado centenas de livros, não é? Antes da reunião de psicografia, ele também participava durante 1 hora do receituário mediúnico. Ele recebia do Dr. Bezerra de Menezes e do espírito de Sheila também as receitas homeopáticas para os doentes durante 1 hora, de 7 às 8 da noite. 8 da noite começava a reunião pública, que ia até de madrugada. Então a gente chegava na casa dele, eu estava com sono, com fome, com sede, sonhando com a minha cama, né? E o Chico estava querendo prosa, querendo conversar. Ele ia fazer café, ele sentava conosco na mesa, era a broa, era o pão de queijo, era o pão com manteiga. Ele gostava muito de doces, doces em caldas de araxá, não é? Doce de cidra, doce de laranja,
doce de limão em calda, e ali a gente ficava batendo mais papo, até mais ou menos até às 5 da manhã. 5 horas da manhã era o horário que ele ia dormir, minha gente. 5 horas da manhã. Aí você pensa, ele vai acordar meio-dia. Não, ele acordava às 6. Ele deitava às 5 para se levantar às 6. Ainda falava conosco assim. Eu falava com ele, Chico, mas você está dormindo muito pouco, você precisa descansar. Não, meu filho, não preciso, não. Sabe o que é? Eu faço questão de dar leite aos meus gatos e aos meus cães. A comida aos meus cães às 6 horas da manhã. Não quero que ninguém faça isso por mim, porque eu tenho uma relação de afeto e de confiança com eles e eles comigo. Se outra pessoa for dar o alimento, eles não aceitam, eles querem da minha mão. São Francisco de Assis, né, Geraldinho? Se eu fosse cachorrinho também, eu não ia aceitar de mais ninguém. Eu ia querer a mão do Chico. Então, aí você pensa, depois então ele ia dormir? Não. Aí ele ia tomar café da manhã, lá pelas 7. Nos chamava às 7, quer dizer que o nosso sono durava 2 horas só. 2 horas. Então, vejam vocês, eu falo com as pessoas sério, não era fácil. Nunca foi fácil a gente acompanhar Chico Xavier. A gente não dava conta. E olha que ele tinha, se ele tinha na faixa dos 70 anos nessa época, e eu tinha na faixa dos 20. Então, a nossa diferença de 50 anos, né? Incrível. 52 anos de diferença. E ele estava todo prosa, cheio de força, de energia, e eu estava lá acabado, apesar da minha juventude física. Mas a juventude de Chico Xavier era a juventude espiritual. Ele tinha alegria de viver, né? Ele tinha um gosto imenso de servir às pessoas, de servir aquelas pessoas mais sobrecarregadas, mais aflitas. Então, ele estava sempre, durante o dia, inventando 1000 modos de auxiliar as pessoas. Em Uberaba, quantas vezes em que todos estávamos cansados, menos ele. Recordo-me da mesa e as pessoas dormindo enquanto ele psicografava. Começava às 19h30, 20 horas, e não poucas vezes chegava até às 5 horas da manhã. Acordava bem disposto, lia as mensagens, as pessoas tresnoitadas, parecendo mortas, e ele jovial, a pele delicada e luminosa. Nunca me esquecerei de um dia, na sua gentileza, ele muitas vezes levava-nos ao hotel ou à residência em que eu ficava hospedado, mas havia na Praça Rui Barbosa, na esquina, um café chamado 1001. E ele sempre que passava ali com seus convidados, vamos tomar um cafezinho, eram 4h30, 5 da manhã. E certo dia em que eu estava, um daqueles rapazes que serviu café, com muito sono, olhou para Chico e disse: "Ô Chico, que hora é essa?" Chico disse: "Meu filho, eu não uso relógio, quem tem?" E aí disseram 5h30 da manhã. O homem pôs a mão nos quadris e disse: "Ô Chico, eu gosto muito de vós, mas eu não quero a vossa religião de jeito nenhum." Chico disse: "Por que não? É uma religião que não dorme. Vós está sempre aqui de madrugada, vós não dorme nunca. Eu gosto de outra religião, que é só de noite, 9 horas de dorme até outro dia." E o Chico disse: "No espiritismo, meu filho, muita gente dorme." E eu completei durante a sessão mediúnica. E diz que está desdobrado, sem dúvida, pelo sono fisiológico. Esse era o indivíduo que sensibilizava. E qual foi o fato mais importante da sua vida, Chico Xavier? E disse: o mais importante foi um dia que eu tinha um compromisso muito grave. Deveria ir ao banco para cuidar de uma providência que era inadiável. O ônibus que me levava
do bairro até o banco tinha horários. E na hora que ele passou, eu ia entrando quando uma criança vinha correndo e disse, "Sou Chico!" E eu digo, meu Deus, se eu viajar, eu decepciono a criança. Se eu esperá-la, o chofer não vai ficar. Eu tive aquele titubeio e entre uma criança e causar uma decepção a uma criança e perder um compromisso meu. Eu disse ao chofer, pode ir, fica para amanhã. A criança veio correndo, arrancou um malmiquer que estava no caminho e disse, "Sou Chico, eu quero dar um abraço do senhor, Sou Chico. Eu lhe quero tanto bem. Toma esta flor que eu trouxe do jardim de Deus, que era a rua, como a flor do meu coração." E então ele, enternecido, abraçou a criança e disse, foi um dos maiores momentos da minha vida. Nós contamos os momentos pelos triunfos mundanos, pelas glórias, pelos títulos da ilusão. Ele contava os momentos pela ternura. Francisco Cândido Xavier psicografou 412 obras mediúnicas de centenas de autores espirituais, abarcando os mais diversos e diferentes assuntos: poesias, romances, contos, crónicas, história, ciência, religião, filosofia, literatura infantil, etc. Mas fiel ao princípio de Jesus, do dai de graça o que de graça recebestes, ele jamais usufruiu dos direitos autorais provenientes deste extraordinário trabalho que ele obteve através do seu dom mediúnico. Cedeu sempre todos os direitos dos livros a editoras de divulgação espírita e a inúmeras obras assistenciais, espalhadas um pouco por todo o Brasil. E por falar em obras de assistências sociais, vemos aqui estas imagens. Tínhamos dito há bocadinho, Chico gostava muito de levar as cestas básicas, sobretudo aos bairros mais pobres, primeiro do Uberaba e depois de Pedro Leopoldo. Lugares onde muitas vezes não havia nem água, nem luz canalizada. E lá é ele, de lampião na mão, liderava um grupo de voluntários, mas para ele, aquelas pessoas não eram pessoas pobres que precisavam dos alimentos. Para eles era o Senhor António, a Dona Maria, a Celestina, que era filha da Dona Dica. Ele visitava casa a casa, porque a sua tarefa não era apenas a distribuição do alimento, era a convivência, a atenção, era como ouvimos na história do Divaldo, era dar atenção à criança, ao idoso, a todos. E a próxima linda história que vamos ouvir, no seguimento disto que acabamos de falar, é contada por Haroldo Dutra Dias. Eu tenho um amigo, é irmão do Gladstone, o que faz as letras de músicas do Tim da Vanessa, o Walters. Ele foi visitar Chico Xavier. Espírita, um sujeito, nossa, incrível. Trabalhador, espírita, você tem uma fineza de pessoa. Foi lá porque ele queria agradecer. Ele falou, Chico, obrigado, Chico. Só isso. Ele queria agradecer ao Chico. Quando ele chegou lá, ele viu aquela fila imensa, o Chico. Ele falou, não vou incomodar o Chico. Entrar nessa fila? Não vou. Não vou. Eu vou fazer o seguinte. Pegou um bilhete, escreveu um bilhetinho para o Chico. Dobrou, pôs no bolso. Falou, na hora que ele passar aqui, me entrega o bilhetinho. O Chico começou a entrar no ambiente. Quando o Chico começou a entrar no ambiente, as pessoas chorando, Chico, eu perdi meu filho, Chico, minha filhinha de 7 anos, Chico, meu filho. Aí ele falou, meu Deus do céu, eu não vou entregar esse bilhete, não. Não vou, eu não tenho coragem. Tem muita gente sofrendo aqui. Eu vou fazer uma prece. Chico, obrigado, Jesus, ampara o Chico. Agradece ele. Quando o Chico passou a perder, o Chico parou, carregado, virou para ele e falou assim, irmão Walters, você não tem um bilhete para mim, meu filho?
Esse é o Chico. Bom, mas tem uma pessoa que eu conheci, o Gerson, cunhado de um grande espírito em Votuporanga, o Sr. Romeu Grise. O pai do Sr. Romeu Grise, a mãe dele era a mãe do Sr. Romeu, né? Era uma grande médium, amiga do Chico. E o pai era meio durão, aquele italianão assim mais bruto, né? E não apoiava, mas depois ele acabou se tornando espírita e trabalhando, e a esposa desencarnou, ele ficou muito desesperado, o Chico consolou, né? O pai, o Grise pai, né? Depois ele desencarnou, escreveu um livro através do Chico, né? E o seu Romeu fundou um grupo em Votuporanga, um grande espírita em São Paulo, chamado Grupo Espírita Emmanuel, de Votuporanga, amicíssimo do Chico, um homem de uma dignidade, um homem de bem. Eu estava com o cunhado dele na casa do seu Romeu Grise e eu perguntei, Gerson, assim, vocês conviveram 30 anos com o Chico, né? Então, me conta, não quero entrar nessa coisa de ficar incensando, bajulando, idolatrando o Chico, não é isso. Eu queria que você contasse alguns casos, assim, algumas coisas curiosas. Eu falei, nossa, Haroldo, dá para escrever uma enciclopédia. Ele participava de reunião assim, você olhava a garrafa tampada assim, de repente a garrafa enchia de ectoplasma. Mas o caso, Haroldo, que mais me impressionou é que eu saí com o Chico para a tarefa de ir àqueles bairros pobres de Uberaba. E eu vi o Chico pegando um saco de bala, ele enfiou a mão, encheu de bala no bolso direito do terno, enfiou a mão, encheu de bala no bolso esquerdo. E o senhor Romeu falou, será que o Chico vai chupar todas essas balas? E ninguém perguntava nada, né? Saíram. Quando sai, chegam 5 crianças. Chico, Chico. Aí o Chico chama cada criança pelo nome. Pergunta do pai, da mãe, da tia, do avô, da avó, de cada um. E dá a bala para 5. Anda. Daqui a pouco chega mais 10 crianças. O Chico chama cada criança pelo nome. Pergunta da família de cada uma delas, enfia a mão no bolso, dá bala. Segue, vem mais umas 10 crianças. E assim vai. Depois de 1 hora, o Gerson olha para o Chico e ele queria fazer 2 perguntas. Uma, ele não teve coragem. Uma delas é, da onde ele está tirando bala? Porque já acabou. Não tem cabimento. Mas essa ele falou, essa eu não tive coragem de perguntar. Então eu só tive coragem, Haroldo, de fazer uma pergunta para ele. Chico, como você grava o nome de todas essas crianças? E o Chico disse para ele, Gerson, quem ama nunca esquece. Esse é o Chico. Eu queria que você pensasse agora em Jesus. Você consegue imaginar? Já todos devem ter visto, e eu também já vi muitos vídeos e muitas fotografias do Chico a beijar a mão das pessoas. As pessoas beijavam-lhe a mão e ele agarrava nessa mesma mão e beijava. Já todos devem ter visto, não já? E vocês sabem porque é que ele fazia isso? Eu também não sabia, mas encontrei a história. Encontrei a história neste livro. Momentos com Chico Xavier, de Adelino da Silveira. Então ele conta assim. Estávamos na residência do Chico. O seu estado de saúde não lhe permitia deslocar-se até ao centro e a multidão já se comprimia lá na rua, em frente. Quando o portão se abriu, a fila de pessoas tinha alguns quarteirões. Foram passando uma a uma em frente ao Chico. Pessoas de todas as idades, de todas as condições sociais e dos mais distantes lugares do país. Algumas diziam, eu queria tocá-lo. Outros, o meu maior sonho era só conhecê-lo. E ainda outros,
Eu só queria ouvir a sua voz e apertar a sua mão. Uns queriam notícias de familiares desencarnados e espantar uma ideia de suicídio da cabeça deles. Outros não diziam nada. Nada pediam, só conseguiam chorar. Com uma simples palavra do Chico, os seus semblantes transfiguravam-se e eles saíam sorridentes da sala. Ao ver as pessoas ansiosas para tocá-lo, a interminável fila e a maneira como ele atendia a todos, fiquei pensando: meu Deus, a aura do Chico é tão boa, o seu magnetismo é tão grande que parece que pulveriza as nossas dores e ameniza as nossas ansiedades. E de repente ele volta-se para mim e diz: comove-me a bondade da nossa gente em vir visitar-me. Não tenho mais nada para dar. Estou quase morto. Por que você acha que eles aqui vêm? Perguntou-me e ficou a aguardar a resposta. Aí pensei: meu Deus, frente a um homem destes, a gente não pode mentir nem dizer qualquer coisa que possa vir a ofender a sua humildade. Embora ele sempre diga que nunca se considerou humilde. Comecei então a pensar que quando Jesus esteve conosco, onde quer que aparecesse, a multidão o cercava, tal como faziam com Chico. Eram pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais e dos mais distantes lugares. Muitos iam esperá-lo nas estradas, nas aldeias ou nas casas onde ele se hospedava. E como vemos no Evangelho, onde quer que aparecesse, uma multidão o cercava, tanto que Pedro lhe disse certa vez: bem vês que a multidão te comprime. Até Zaqueu chegou a subir numa árvore somente para vê-lo. Ver, tocar, ouvir era só o que as pessoas queriam. Tudo isto passou pela minha cabeça com a rapidez de um relâmpago. E Chico continuava a olhar para mim à espera da resposta. Animei-me a dizer-lhe: Chico, eu acho que eles estão com saudades de Jesus. Palavras tiradas do fundo do coração. Penso que elas não ofenderam a sua modéstia. A multidão continuou a desfilar junto de Chico. Todos lhe beijavam a mão e ele beijava a mão de todos. Lá pelas tantas da noite, quando a fila havia diminuído sensivelmente, percebi que os seus lábios estavam a sangrar. Ele havia beijado a mão de centenas de pessoas. Fiquei com tanta pena daquele homem, nos seus 88 anos, mais de 70 dedicados ao atendimento de pessoas, que me atrevi a lhe perguntar: Chico, por que você beija a mão deles? A humildade da sua resposta continuará emocionando-me sempre, porque não me posso curvar para beijar-lhes os pés. É o Chico. E depois destas histórias emocionantes para todos nós, vamos ouvir a última história, e esta é bem cómica. Preparem-se que é bem cómica, e o mais engraçado é que é contada pelo próprio Chico. Ele era pai de 15 filhos, 2 famílias, 9 da primeira família, 6 da segunda, e nos tratava a todos na condição de um grande companheiro que nos queria ver muito alegres e muito animados para viver e para trabalhar. Então podemos rir, porque eu sei que ele, tendo conhecimento no mundo espiritual do que eu vou contar, ficará satisfeito e se rirá também muito conosco, porque meu pai era muito alegre neste mundo e continua também muito contente e muito otimista no outro. Mas em 1939, atravessávamos um período de muita dificuldade em nossa família. Muitas lutas, morte de irmão que nos deixava a viúva com 2 órfãos, 6 crianças menores, 3 não muito menores, mas também ocupando a nossa atenção, e meu pai e eu trabalhando. Meu pai era um homem muito arrojado,
para facear os tropeços da vida, mas, não tendo muitas letras, ele teve muita dificuldade em prosseguir no emprego que ele ocupava no ano de 1925. Então, desde essa data, sentindo muita dificuldade para sobreviver como trabalhador, ele se entregou à profissão de cambista. Vendia bilhetes de loteria e vendeu bilhetes de loteria por mais de 30 anos consecutivos. Mas em 39 meu pai caiu em estado grave com um reumatismo muito renitente. Esse reumatismo impôs a ele uma certa paralisia durante algum tempo. Nessa ocasião, as duas pessoas que trabalhavam em casa éramos ele e eu. Mas não conseguíamos muita coisa além dos 200 mil réis antes do cruzeiro. De modo que os médicos aconselharam que ele usasse um tipo de injeções que naquele tempo eram chamadas de injeções de ouro. Eu não sei classificar do ponto de vista de farmacologia o termo exato, mas cada injeção custava naquele tempo 150 mil réis. Ele era obrigado a usar 2 por mês. Então, o nosso numerário dava mais ou menos para as 2 injeções e ficamos atrasados com as despesas da família durante quase um ano, porque as injeções restituíram a ele a saúde ainda por muito tempo. Mas, no ápice da moléstia, saiu a lume a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de um dos nossos maiores escritores desencarnados no Brasil. E amigos de Belo Horizonte chegavam em nossa casa comentando o êxito do livro, porque o livro estava sendo muito bem aceito. Meu pai ouvia tudo aquilo com muita curiosidade. Então, um dia, ele estava sem poder manejar as mãos nem as pernas, até que as injeções de ouro o restabeleceram. Então, aquele banho, aquele movimento de arranjo no leito, era feito, esses movimentos eram feitos por nós, ele e eu, a sós. Então, ele me disse: Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você também entregou este livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados no armazém. Eu falei assim: papai, o senhor não deve pensar nisto, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga vender o trabalho dos bons espíritos, isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos, e eu peço ao senhor para não pensar nisso não. E o senhor não fica preocupado com isso não, porque as suas filhas, minhas irmãs e os filhos nossos pequenos vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar, e na hora da dificuldade nós todos devemos, mas depois pagamos. E os nossos amigos de Pedro Leopoldo são sempre boníssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu disse: mas meu filho, você não pode receber um tostão destes livros. Eu falei assim: como paga, meu pai, não posso receber. Ele então disse: meu filho, então seus espíritos estão muito atrasados. Isso é gente que já morreu há muitos mil anos, no tempo que nada tinha preço. E meu pai, que não entendia bem de literatura, nem deste mundo nem do outro, me disse assim: imagina que eles são tão antigos que em vez de eles assinarem Manuel, eles assinam Emanuel. Isso é gente do Egito,
É gente que não conheceu rádio, que não conheceu preço de feijão, porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque de fato era meu pai, aquela queixa dele era uma queixa de um doente, que eu não podia transmitir a ninguém, não é? Então ele viu que eu fiquei assim muito triste, com os olhos cheios d'água e tal, mas ele era muito bom. Então, falou comigo assim, olha, eu não vou te acariciar porque minhas mãos não estão funcionando. Mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue para frente com seus livros, com seus espíritos. Porque eu vendo bilhete de loterias e, naturalmente, que breve eu vou partir para outro mundo. E eu, a hora que morrer, meu filho, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho, no mês de dezembro, você compra o bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então até hoje eu compro, não é brincadeira. Mas eu creio em meu pai, quem sabe é lícito. A Loteria Federal é autorizada pelo nosso governo, eu continuo comprando. Ô Chico, depois... Não muito, mas em junho e em dezembro eu compro. Obrigado, Chico, pelo teu exemplo e por servires de inspiração para todos nós.